Boa tarde, pessoal. Eu resolvi gravar esse vídeo porque semana passada eu participei do Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, o QBIS, que é organizado pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que é a SBIS. A SBIS, ela tem esse projeto do Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, mas ela tem outros projetos também. Então eu vou começar esse vídeo só falando um pouquinho mais sobre a SBIS. Bom, esse é o site da SBIS e como vocês podem ver aqui no menu, a gente tem algumas vertentes. O CBIS está aqui, já vou falar mais sobre ele. Mas também a parte de certificação profissional e a certificação de software. Em certificação profissional, o que eu acho mais relevante é esse CPTIX, porque foi a prova que eu prestei, né? Tem 2 provas no ano, né? Teve uma prova no QBIS e uma prova no começo do ano. E é uma prova bem interessante para quem está querendo entrar nesse mundo de tecnologia em saúde, porque ela mescla todos os assuntos que a gente conhece, desde TI até saúde, gestão municipal, políticas públicas, direito. Então é uma área bem vasta, né? E essa prova, no edital dela, ela cobra que a pessoa que vai prestar saiba todos esses assuntos. Mas a gente também tem a parte de certificação de software. Se vocês vierem em manuais e listas de requisitos, aqui vai ter diversas categorias. Por exemplo, do PEP, né? Prontuário Eletrônico do Paciente. E a SBIS criou esses manuais para certificar esses softwares e eles têm diversas regras em todos os temas que vocês imaginarem que um SRES, né, deve seguir para que ele esteja adequado aos melhores padrões. No próprio site da SBIS, a gente consegue entrar no evento do QBIS, né? QBIS 2024. O QBIS aconteceu em Belo Horizonte, do dia 8 ao dia 11 de outubro, e falou de diversos temas importantes para a área, como inteligência artificial, desenvolvimento da Rede Nacional de Dados em Saúde, interoperabilidade e diversos desafios encontrados para implementar tudo isso. Quando você entra aqui na parte do QBIS, tem mais informações no Eventtree. A gente consegue ver as atividades. No primeiro dia, houveram diversos tutoriais. Vou falar sobre o meu tutorial, que é o BeThinking. Então, o pessoal do Laboratório Bridge, ele apresentou o método que a gente desenvolveu para desenvolver software. Então, esse é o site do Laboratório Bridge, para quem estiver interessado. Vou mostrar aqui o site do BeThinking. Ele é bem extenso, ele tem tudo que você precisa saber para aplicar um método na sua empresa. Então, ele é basicamente dividido por etapas. Tais etapas estão exemplificadas nesse fluxograma. Cada entrada tem uma saída, né? Então, através de diversos métodos e ferramentas, você gera uma saída para a próxima entrada. E ele separa a etapa de descoberta da etapa de entrega. Então, pode ser usado para quase todos os times de software, porque ele não é específico para saúde, apesar de a gente usar ele frequentemente em todos os nossos projetos relacionados a desenvolvimento de software em saúde. Também estamos usando para os projetos do Ministério da Educação. Então ele foi validado diversas vezes aqui dentro, né? No momento que você pega a prática dele, você consegue desenvolver software direcionados para o usuário de uma maneira muito orgânica e dinâmica. Logo em seguida, depois de eu apresentar o tutorial, a gente foi para a palestra da Suzanne Bakken. A Suzanne Bakken, ela é uma doutora que trabalha lá nos Estados Unidos. Na verdade, ela é bem diplomada na área, bem importante. E ela falou bastante sobre inteligência artificial, como ela está sendo desenvolvida e os desafios éticos para a gente desenvolver essa inteligência artificial da maneira correta. Nesse vídeo eu não quero seguir uma ordem cronológica do evento, então hoje eu vou falar da outra palestra de IA, que foi bem interessante, que aconteceu na quinta, do professor Alexandre e da Gisele Lobo. Ambos trouxeram suas pesquisas com IA no reconhecimento de imagem. Então eles têm uma base robusta de imagens, se não me engano era de artrose no joelho, e com essa base de imagens eles criaram uma inteligência artificial para tentar identificar quais pacientes iriam desenvolver o problema,
Se eu não me engano, o da Gisele estava relacionado com câncer e do Alexandre com algum problema no joelho. E foi bem interessante que depois de treinar bastante, a IA começou a dar resultados que não eram nem esperados pelos profissionais de saúde. Porque a IA ainda reconheceu padrões que não eram reconhecidos de quando o profissional de saúde estava olhando a imagem, né? E isso incentivou eles a percorrerem caminhos não esperados. Inclusive estudar o que é o motivo da IA ter dado aquela resposta. Ambos falaram que a IA dava uma resposta que parecia incorreta, mas com o passar do tempo se tornava correta. Por exemplo, no caso do câncer, era possível detectar com 2 anos de antecedência aonde a pessoa ia ter câncer, né? Dentro do pulmão, qual é o local do pulmão que a pessoa ia ter câncer. Então eu achei bem interessante. Inclusive, no final eu vou falar um pouco mais do curso, de cursos no geral que foram comentados. E o professor Alexandre falou do curso dele, né? Lá para a Escola de Saúde da USP. Teve uma keynote do Daniel Luna. Ele é da Argentina, ele trabalha no Hospital Italiano de Buenos Aires. E ele demonstrou como a IA está sendo utilizada lá dentro do hospital. Também foi muito no sentido do reconhecimento de imagens, mas ele partiu para um caminho que não tinha sido falado antes, que é o suporte de decisão clínica. Como a gente consegue utilizar a inteligência artificial para percorrer os fluxos mais prováveis daquele cidadão, identificar com antecedência se ele está com um problema ou não, ou se o que o profissional de saúde está fazendo está correto ou não, através de padrões pré-estabelecidos, né? Então, esse suporte à decisão clínica, ele foi citado aqui no Daniel Luna. Muito interessante a palestra dele, né? Eu estou mostrando os perfis aqui para vocês seguirem, provavelmente ele vai postar alguma coisa sobre isso, fica até mais fácil buscar. Mas essa parte do suporte à decisão clínica, que auxilia os médicos, que diminui o custo, porque não precisa pedir exame duplicado, que auxilia na administração de medicamentos, evitando interação medicamentosa graves, é bem interessante. Tá? Daí, agora eu vou mudar um pouco da área que eu estava falando, que eu vou partir para a interoperabilidade. Uma das sessões bem interessantes foi esse showcase, que envolvia 4 prontuários, o da MV, o da Pixion e outros 2 prontuários que eu não vou me lembrar o nome, mas eles conseguiram simular um fluxo de um registro sendo feito na atenção primária. Esse registro tinha um encaminhamento do cidadão para atenção especializada. Então, nesse encaminhamento, esse registro foi passado para o sistema de regulação. O sistema de regulação devolveu para o sistema e o cidadão foi encaminhado da atenção primária para a atenção especializada, foi atendido, teve a referência, teve o preenchimento da conta referência, fez todos os exames e foi reencaminhado para a atenção básica, para a atenção primária. E eles demonstraram como esse fluxo de dados estava sendo feito sem muitos problemas, né? Então, a partir do momento que o registro era feito num sistema, em menos de 1 minuto ele aparecia no outro, aparecia na regulação, e depois que a regulação dava para aparecer, mostrava no prontuário da atenção especializada, e depois que o médico da especialidade fizesse os exames, ele retornava para a atenção primária com todos os dados preenchidos, de referência, contra-referência, com todos os dados de exame, tudo agrupado por essa interoperabilidade. Logo em seguida, a gente teve esse painel do SUS Digital Profissional, onde o Josélio, que trabalha lá na RNDS, mostrou a RNDS funcionando, mostrou dados da RNDS, né, quantos sistemas estão enviando dados para eles, como eles estão usando esses dados, e também falou um pouquinho dos próximos passos da RNDS, né, porque a RNDS hoje tem 4 modelos: o registro de imunobiológico aplicado em campanha, em rotina, registro de exame laboratorial e registro de atendimento clínico, né? Então ele falou quais são os próximos passos tendo como base esses registros. Porque existem algumas coisas bem interessantes que vão aparecer lá, né? O sumário da alta do cidadão, a gente vai ter mais esse tipo de informação. A gente vai ter mais funcionalidades, como busca ativa de vacinas, linhas de cuidado, calculadora de risco cardiovascular, e algumas melhorias na infraestrutura ali da RNDS. E não tem como falar de interoperabilidade no QBIS 2024 sem pensar na fala da Ana Estela Haddad,
que aconteceu no auditório principal. E ela falou, foi muito no sentido da fala do Josério, né? Ela bateu que quais são os propósitos, as metas da RNDS. Uma fala muito interessante, motivadora. Ainda nessa área de interoperabilidade, no mesmo dia que a Ana Estela Haddad e o Josélio falaram, tive um painel que eu apresentei ao lado da Neuza Andrade e da Beatriz Leão. Beatriz Leão, ela é expert nessa área, né? Cuida do portfólio digital do Sírio-Libanês. E a Neuza Andrade, ela tem diversas atuações, ela é pesquisadora também na área de interoperabilidade. E esse painel foi muito legal porque nós três se complementamos, né? A Beatriz Leão começou falando e ela falou do International Patient Summary, que é o próximo passo aí que eles estão dando para resumir todos os dados que estão na RNDS e deixar esses dados na posse do cidadão. Eu dei um case prático sobre como a gente desenvolveu e adaptou o ESUS APS para começar a enviar os dados em saúde. Inclusive, caso alguém queira, eu tenho a apresentação aqui, a minha apresentação, e posso compartilhar sem problema com vocês. E, por último, a Neuza, ela deu uma explicação muito boa sobre o que é interoperabilidade, para onde a gente está, para onde a gente vai. Então, foram falas que se complementaram bastante. Inclusive, depois desse vídeo falando sobre o KIBIS, eu quero gravar um vídeo falando sobre o International Patient Summary, porque é um assunto novo para mim, para a maioria das pessoas que estavam na sala, inclusive que trabalham comigo. Então eu quero dar uma debruçada sobre ele e tentar explicar de uma maneira bem prática como ele funciona. Como última fala sobre o evento, eu quero falar sobre esse painel aqui, Desafios Técnicos e Educacionais da Interoperabilidade. E ela foi muito rica, principalmente porque tinham pessoas que estão há muito tempo na área, que desenvolveram muitos projetos na área. O Jades, que é o CEO do laboratório, né, que desenvolve a SUS APS, que está aí na ativa há mais de 10, 11 anos. O Ricardo Puccini, que também já trabalhou no Ministério da Saúde, e agora tem um projeto próprio, uma solução de interoperabilidade. E algumas pessoas que estavam participando tiraram dúvidas também, estavam em alguns momentos do Ministério. Então foi muito rica, né? Muito rica. Deu para aprender bastante com a parte prática, né? Porque quando a gente fala de desafios, muita gente já viveu muito. Então, eles se voltaram para esse histórico e discorreram sobre o que foi feito, o que não foi feito, o que foi aprovado, o que voltou atrás, né? Falaram um pouco do SNOMED, que compraram a direito de usar o SNOMED, depois não usaram, gastou um dinheirão, e agora, como conclusão de tudo isso, parece que o próximo passo para a RNDS realmente se consolidar é adotar um padrão semântico, né, para tudo, porque a interoperabilidade hoje ele está muito na sintaxe, né? Como a gente viu os dados. Está tudo estruturadinho lá no RAC, por exemplo. Mas a gente tem que falar a mesma língua dentro daqueles dados, né? Eu estou falando de TUS, estou falando de LOINC, estou falando de CID, estou falando de SIGTAP, e fazer uma equivalência, né? Não só um depara, como disse a Beatriz Leão, uma equivalência entre esses conceitos, para a gente conseguir, além da interoperabilidade na sintaxe, ter interoperabilidade semântica. Para mim isso foi de muito valor. A fala do Puccini, ele trouxe diversos exemplos, ele tem uma opinião muito crítica, ele entende bastante do assunto. E como conclusão, eu saí muito animado do congresso, porque dá para perceber como eu sou novo na área, né? Eu gravo esses vídeos para consolidar o conhecimento para mim, e porque eu percebi que existem poucas pessoas que falam nesse formato de interoperabilidade, né? Nesse formato de vídeo sobre interoperabilidade. Por último, eu vou falar dos cursos que foram citados em algum momento do KIBIS, tá? O primeiro é o do laboratório da USP do professor Alexandre. O segundo é o curso de mestrado profissional em informática em saúde da UFSC. O terceiro é o curso de competências em tecnologias imersivas da saúde da UFG. Foi citado nos cursos da Coursera sobre FAIR. Então, a Beatriz Leão falou do FAIR Shorthand, que é esse curso aqui. Também foram citados os cursos do professor Sabatini.
E depois no canal do YouTube foi citado o Siddhartha Ramesh, que ele fala muito sobre FHIR, interoperabilidade e OpenAIRE.